Neemias capítulo 1, verso 1. No mês que Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém, e eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, ouve a minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo, Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, a minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido os teus mandamentos, decretos e estatutos que nos destes por meio do teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste ao teu servo Moisés: se forem fiéis a mim, se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecer os meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. O povo que tu resgatastes com teu grande poder e com a tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração desse teu servo. Ouve as orações dos teus servos que se agradam e te honram. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Capítulo 2, verso 1, você pode ler bem alto o que diz? Agora, Neemias capítulo 1, verso 1, por favor, Carlão. Neemias capítulo 1, verso 1. Você pode ler bem alto, 1, 2, 3? As palavras. O mês de Kislev, no ano 20º. Agora, Neemias capítulo 2, verso 1. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vindo diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém Senhor, fale conosco na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Há um detalhe aqui, no capítulo 1, verso 1, que pode passar desapercebido. E foi a primeira coisa que saltou aos meus olhos, Jânia, capítulo 1, Carlão, verso 1. É que está dizendo que o mês está sendo apresentado a nós. Qual é o nome do mês? Kislev. E, de acordo com o calendário, buscando então saber o que era o mês, se corresponde ao mês de novembro ou dezembro. No capítulo 2, do verso 1, o mês já é o mês de Nisan. Se você puder ir lá, Carlão, obrigado. Nisan, que também corresponde aproximadamente entre março e abril. Novembro a março, 4 meses. Ou dezembro a abril, 4 meses. Nós estamos falando de um tempo, de um capítulo 1 para o capítulo 2, a qual se passam 4 meses. E automaticamente isso muda muito a leitura do texto. Neemias, ele não ouviu a notícia a respeito da queda de Jerusalém, da destruição dos pedaços que estavam a cidade, e simplesmente saiu correndo para resolver o problema. Pelo contrário, Neemias, durante 4 meses, ele chorou, ele lamentou, ele jejuou, ele orou e ele esperou.
Esse tempo em que ele ouve a notícia, ele chora, mesmo não tendo nascido lá, ele chora desesperadamente. Nesse momento em que ele ouve a notícia, até o momento dele se prontificar, até o momento dele falar com o rei, a Bíblia conta para nós que se passaram quanto tempo? 4 meses. 4 meses. Deus estava trabalhando em Neemias, preparando uma oportunidade para que ele falasse com o rei, mesmo que no capítulo de número 1, diz para nós no último versículo, o Carlão, que ele era o copeiro do rei. Então ele tinha prática de estar ali junto com o rei. Mas há um tempo de 4 meses em que Deus está preparando Neemias para uma oportunidade. Sabe, quando eu me deparo com esse texto, algo interessante começa a saltar aos meus olhos, e foi o que muitos chamaram a minha atenção. A primeira coisa que eu observo é que o maior milagre que Deus faz na minha e na tua vida não é abrir uma porta. Porque Deus abre portas, amém? A gente crê no poder de Deus, amém? Mas o maior milagre que Deus faz é transformar o nosso coração para atravessar essa porta. Neemias chora no capítulo 1, ele jejua, ele lamenta. E no capítulo 4, Deus preparou uma porta para ele. Para aquela porta ser aberta, Deus precisou transformar o coração de Neemias primeiro. Por isso que não me surpreende Deus abrir portas nem para mim, nem para você, porque Deus é bom nisso. O que é mais trabalhoso é que para você adentrar essa porta, o seu coração tem que estar transformado. E aí é interessante porque há um princípio espiritual muito grande nesse texto. Entre a notícia da queda, da destruição de Jerusalém e até a porta ser aberta, são 4 meses. 4 meses para que ele tenha êxito, para que a resposta, para que a oportunidade seja lhe entregue. 4 meses. E é nesse exato momento de 4 meses de preparação que muitos de nós desistimos. Esse é o tempo que Deus preparou Neemias. 4 meses. E lá estamos nós orando por coisas, pedindo para Deus abrir portas, para Deus realizar ações, para Deus realizar projetos, para Deus abrir portas, para Deus estender a mão. E é um processo para isso. E é nesse período que muitos de nós desistimos. Nesses 4 meses, Deus transformou a compaixão de Neemias em um quebrantamento. No verso de número 4 de Neemias, capítulo 1, ele diz: assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando. Você pode ler bem alto o que diz? E sucedeu que, ouvindo... Neemias ouve a notícia. Ele discerne aqui. Mas daqui, ele permite que esse discernimento adentre ao coração. A Bíblia conta que quando ele recebe a notícia, quando vem ao seu entendimento, ele não sente apenas tristeza, ele faz daquela informação se transformar em uma dor no seu coração. Isso é muito importante, porque às vezes a gente ouve notícias e ela entra aqui, mas ela não entra aqui, é na verdade. Olha, o fulano está passando dificuldade, ela entrou aqui a informação. Mas isso não quer dizer que adentrou o coração. Neemias, pelo contrário, quando adentrou a mente, quando adentrou aqui, automaticamente ele permitiu que descesse da mente para o coração. Por isso existe uma grande diferença entre sentir pena e sentir a dor de Deus. O que Neemias faz é sentir a dor de Deus. Mesmo Neemias não tendo nascido em Jerusalém, mesmo ele não sabendo como que era, ele sentiu a dor de Deus. E é curioso isso, porque pena é algo que a gente sente por um tempo breve. Mas Neemias sentiu isso durante quanto tempo? 4 meses. Ele sentiu a dor de Deus. 4 meses. Essa dor transformou ele de forma completa, até o momento de Deus então fazer com que o rei olhasse para Neemias e visse nele uma tristeza que não era somente dele, ele estava compartilhando a tristeza que era de Deus. A cidade de Deus, a menina dos olhos de Deus está destruída. A pena faz com que a gente olhe a situação e diz: nossa, que situação triste.
poxa, que pena. Mas a dor de Deus nos faz perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça em relação a isso? Eu entendi, Senhor, eu recebi essa notícia de Jerusalém. O que o Senhor quer que eu faça? Neemias chora, lamenta, jejua, e na sua oração ele diz: o Senhor declarou ao seu servo Moisés que se nós fôssemos infiéis, nós iríamos sofrer a consequência, mas se nós fôssemos fiéis a Ti, o Senhor iria honrar o seu povo. Então eu me coloco nessa posição: Senhor, através do jejum, através da minha oração, honra o Teu povo. Enquanto muitos ouviram sobre Jerusalém destruída e seguiram suas vidas normalmente, Neemias não conseguiu continuar a viver sabendo que a menina dos olhos de Deus estava destruída. Esse é um texto que confronta muito o nosso estilo de vida como cristão. O que nós estamos sentindo? Qual a dor de Deus que nós assumimos para nós mesmos? Há pessoas que se emocionam durante o culto. Há pessoas que são tomadas pela canção, sente o Espírito, mas quando chega a segunda-feira, esquece tudo que Deus falou. Neemias passou 4 meses carregando uma dor. 4 meses carregando a dor de Deus, porque ele deixou uma informação adentrar no seu coração. Aquele problema que ele ouve passou a ser um problema dele, mesmo ele nunca tendo pisado naquele lugar. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você: aquilo que entristece a Deus também tem entristecido você? Neemias, quando ouve a informação, ele sabe que aquilo entristecia o coração de Deus. Aquilo que entristece a Deus também tem entristecido você? Eu sei que o meu pecado entristece a Deus, por isso eu não quero cometê-lo. Eu sei que algumas coisas que eu falo, uma vida de enganação, uma vida de corrupção, uma vida de vícios, de mentira, eu sei que entristece a Deus, eu também não quero cometê-lo. Eu sei que para Deus muito entristece quando pessoas não são direcionadas a Ele, quando vemos pessoas sendo oprimidas, pessoas sendo perseguidas, pessoas passando por problemas em casamento e nós não fazemos nada. Irmãos, é duro, mas é uma verdade. Aquilo que entristece a Deus tem entristecido a gente. Neemias não começou fazendo plano, irmãos. Quando ele ouve aquilo, ele não fez plano nenhum. A primeira coisa que ele faz é confessar os seus pecados. Ele ouve a informação e ele começa a confessar pecados. No capítulo de número 1 de Neemias, ele faz uma oração bonita. Veja, ele não foi a pessoa que cometeu o pecado que levou à destruição de Jerusalém. No capítulo de número 1, verso 6, ele se coloca numa posição, veja, verso 6, e eu e a casa de meu pai temos pecado. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e teus olhos abertos, para ouvirdes a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido, também eu e a casa de meu pai temos cometido. Ele não fez nada, ele nasceu no exílio, quem fez foram seus pais, mas ele assume o peso e a culpa para ele também. Quem sente a dor de Deus, procura restauração, e quem sente a dor de Deus, intercede, ora, clama, como ele fez, ele chorou, ele não fica apontando culpados. Quem sente a dor de Deus, irmão, se coloca na brecha. Vocês se lembram do profeta? Deus vai falar assim: eis que eu procurei alguém que se coloque na brecha. Quem pode ser essa pessoa? Ouça isso. Durante 4 meses, Deus mudou a perspectiva de Neemias. Ele deixou de olhar para Jerusalém como uma cidade distante. Agora ele fazia parte daquela cidade que ele nunca visitou. Neemias fez da menina dos olhos de Deus algo importante para ele. Sim, aquilo que Deus ama se tornou aquilo que ele passou a amar. Então, se Deus estava entristecido com a menina dos olhos dele porque estava toda destruída, para ele também se tornou uma dor. Ouça isso: quando cuidamos, nos preocupamos com aquilo que Deus ama, com aquilo que Ele se importa, os nossos corações se alinham com o coração de Deus. Quando aquilo que Deus ama se torna aquilo que eu amo, os nossos corações se alinham. Por isso que às vezes a gente caminha na igreja durante anos e parece que a gente está totalmente desalinhado de Deus, de todos os jeitos. É uma coisa impressionante.
Tem gente que caminha anos na igreja e nunca se propôs a abençoar projeto missionário. E eu não falo isso porque nós abençoamos projetos missionários. É o dever da igreja. Nós temos que cuidar da missão. Eu digo, não, nossa igreja ela é preocupada com o crescimento espiritual, mas e com o crescimento do reino de Deus? Isso é importante. Veja, nós abençoamos um pastor assembleano, nós abençoamos pastores metodistas, isso para nós não é um problema, porque nós estamos pensando no crescimento do reino de Deus, porque o mundo, Deus ama esse mundo, de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o mundo precisa ser salvo, seja como metodista, como assembleano, batista, não importa, nós temos que pensar como corpo. A dor de Neemias era a dor de Deus. Será que nós temos aceitado a dor de Deus que Ele sente para o mundo? Você se alegra? Você se esquece que Deus diz que Ele não se alegra quando seus filhos se perdem? Ele não tem felicidade quando o ímpio morre, isso é bíblico. Deus não se alegra com isso. Mas às vezes nós nos alegramos. Deus não se alegra. Deus não se alegra com a morte do ímpio, porque Ele sabe que o ímpio poderia ter sido quebrantado de coração. Poderia ter mudado a vida dele. Quando nós abençoamos o projeto de Itaguaí, é tão prazeroso, porque quantos homens passaram por ali presos em seus vícios e são curados e restaurados? Deus se alegra com isso, porque a dor de Deus é a nossa. Senhor, eu sei que quando o Senhor olha um viciado em drogas, Senhor, nós queremos ajudá-los, nós queremos ter um caminho, sabe, a gente não tem o melhor ensino talvez, mas nós temos recursos, nós queremos abençoar. Neemias capítulo 2, vai dizer para nós que durante 4 meses, lá estava ele, sentindo a dor de Deus, orando, jejuando, clamando, até que no capítulo 2, do verso 2, Neemias, ao entregar para o rei a bebida, o rei se depara com a feição de Neemias. O que o rei disse? Você pode ler bem alto? Quando Moisés subia ao monte, a Bíblia contava que o rosto dele ficava o quê? Brilhando. Quando Jesus vai no monte da transfiguração, a Bíblia diz que o rosto dele estava brilhando. Quando Neemias clama durante 4 meses, sentindo a dor de Deus, o rei olha para a cara dele e veja, tem algo no seu semblante que está diferente. Por que você está triste? Neemias estava expressando a dor de Deus, sem nem ele saber. O rei observa aquilo e se depara com algo. Você não está doente, Neemias. O que aconteceu com você? É nítido na sua feição que tem algo pesado em você. Algo entristece você. Neemias está carregando a dor de Deus. 4 meses, Deus estava trabalhando dentro de Neemias e agora o seu semblante revela aquilo que Deus havia produzido no seu interior. O choro, o jejum, a oração, o lamento. E o rei percebeu, tem algo diferente em Neemias. Não foi na primeira semana, nem na segunda semana, nem no primeiro mês, nem no segundo mês, nem no terceiro, mas foi no 4º mês que o semblante dele mostrou algo incrível. Sabe, irmãos, Neemias não chamou a atenção do rei através de um discurso. Ele não falou, rei, eu vim aqui para dizer a você que nós precisamos reconstruir Jerusalém. Não, irmãos, ele não fez um projeto, ele não tinha uma estratégia, ele não tinha um plano. O que chamou a atenção do rei Artaxerxes para com Neemias foi o coração dele. Sabe, o rei enxergou uma tristeza diferente, era o peso daquilo que Deus havia colocado dentro dele. Assim como as pessoas veem o peso da glória de Deus em você, a dor de Deus também é mostrada através de você. Sabe, é uma coisa curiosa quando a gente começa a meditar que naquele momento Deus começou a mover tudo ao redor de Neemias. Deus abriu uma porta, foi o rei que perguntou a Neemias, não foi o Neemias que foi até o rei pedir algo, pelo contrário, o rei perguntou, foi o rei que ouviu, foi o rei que autorizou, foi o rei que financiou tudo para a construção, foi o rei que protegeu a construção toda. Por quê? Porque ele viu em Neemias, esse homem carrega uma dor que não é só dele, é uma dor de alguém diferente, tem algo diferente nele. Quando eu e você alinhamos o nosso coração com Deus, Deus coloca pessoas para abrirem portas para nós. E sabe a coisa mais interessante? Sabe quem abriu porta para Neemias, para a reconstrução? Foi um incrédulo. Não foi um outro cristão, um empresário rico cristão, não. Foi um incrédulo. Um homem que adorava outros deuses.
Mas quando olhou para Neemias, disse: tem algo diferente nesse homem. Tem uma dor que não pertence a ele, tem algo diferente na feição dele, no semblante dele. Era a dor de Deus sobre o coração, sobre a face de Neemias. O que começou com uma dor no coração de um homem, terminou com a restauração de uma nação inteira. Inteira. Quando a dor de Deus se torna nossa, irmãos, a luta deixa de ser apenas nossa. Senhor, nós como igreja metodista em Copacabana, nós queremos que o seu reino avance. Nós oramos por isso, nós clamamos por isso. Nós queremos, Senhor, que as igrejas avancem. Pai, se há uma igreja em dificuldade, nós choramos por ela, porque nós sabemos que o Senhor plantou ela ali para ela avançar. Nós não podemos permitir que ela pare. Pai, se o Senhor colocou no coração do pastor Cristiano um projeto com dependentes químicos, Senhor, nós sentimos a dor desse homem. Talvez nós, no nosso estilo de vida, a gente não perceba, a gente não veja, a gente não tenha convivência com dependentes químicos, mas aquele homem sentiu uma dor que é de Deus, então nós temos que abençoá-los, nós temos que avançar com esse projeto. Senhor, lá em Moçambique temos lá o nosso queridíssimo Evaristo, que está fazendo missões com crianças. Pai, essa dor dele, nós queremos abençoar, nós queremos ser uma mão que estende ali, porque a dor dele é a sua dor. Isso tem que estar queimando, por isso que a pergunta que eu fiz: qual é a dor de Deus que você tem sentido em você? Qual é o choro de Deus que também tem sido o seu choro, o seu lamento? Jesus adentra em Jerusalém, ele começa a chorar. Vocês se lembram disso? Deus chorava por Jerusalém, por isso que Jesus também chorou. Deus chorava pela destruição dos muros de Jerusalém, por isso Neemias passou a chorar. Deus assume aquilo, irmãos, que primeiro nasceu em seu coração. Eu sempre gosto de dizer uma frase que para mim ela é tão verdadeira, tão bíblica. Deus quer. Pastor, nós temos que ver se é da vontade de Deus. Deus quer. Deus quer ver vidas transformadas. Deus quer ver vidas restauradas, curadas, restauradas, famílias estruturadas. Deus quer ver tudo isso. Deus quer. Eu não sei se... Não. Deus, se Deus quer, faça, porque Ele vai abençoar. Deus quer. Veja, existem projetos que nasceram do ego do ser humano. Existem coisas que nascem dos nossos desejos, e a verdade seja dita, muitos deles morrem rapidamente. Mas aquilo que nasce do coração de Deus, Deus traz provisão, Deus traz a direção, Deus dá autoridade, e Deus faz com que as coisas caminhem de acordo com o tempo dele. Talvez eu e você estejamos vivendo exatamente os 4 meses de Neemias. Você acha que Deus está atrasado? Você acha que Deus não está abrindo a porta? Você acha que Deus não vai dar aquilo que nós temos clamado e orado? Mas Deus, pelo contrário, Deus está formando um coração capaz de sustentar aquilo que Ele vai entregar a nós. Neemias, eu vou dar a você a autoridade, o poder, a direção, as palavras para a reconstrução dos muros. Mas para isso você precisa ser preparado. 4 meses. 4 meses, Deus preparando Neemias. Neemias capítulo 1, verso de número 1, diz para nós que no mês de Quislev, e no capítulo 2, do verso de número 1, vai dizer para nós que era no mês de Nisan. Veja, 4 meses. Deus não vai entregar para nenhum de vocês uma bênção a qual seu coração não esteja preparado para desfrutar. Deus não vai entregar um projeto, uma missão, uma restauração a qual o coração não está preparado para lidar. 4 meses de silêncio. Sabe, em nenhum momento o texto diz, ou Neemias diz que nessas orações ele ouviu um anjo. Em nenhum momento, Valdete, ele diz que um anjo apareceu. Em nenhum momento ele diz, Fátima, que alguém trouxe alguma palavra de ânimo a ele. Em nenhum momento desses 4 meses, Neemias diz que algo diferente aconteceu. Não, há um silêncio. Há um silêncio. Deus não disse nada. Foi o rei que reparou algo. Talvez a gente esteja buscando de Deus uma resposta para alguma coisa. Talvez... Sabe, nós estamos orando. Mas enquanto Neemias orava nesses 4 meses, Deus estava preparando o rei. Enquanto Neemias
jejuava, Deus estava preparando os recursos. Enquanto Neemias orava, chorava, Deus estava preparando uma restauração por completo. Enquanto Neemias estava ali clamando, nesse intervalo em que a dor de Deus passou a habitar no coração de Neemias, foi nesse momento em que Deus disse: agora, Neemias, você está pronto para viver aquilo que eu tenho para você. Há um tempo, e nós vivemos numa era em que tudo tem que ser muito rápido, mas há um tempo de Deus preparar cada um de nós. Mais uma vez, quando a dor de Deus se torna a sua dor, a sua luta deixa de ser apenas sua. Quando você começa a dizer: Deus, o meu cônjuge, ele não crente, ele não faz parte da igreja, eu quero que ele faça parte. Não porque eu quero estar do lado dele no culto e dizer: meu marido é crente. Não porque eu quero que ele vá para o culto para a gente debater pregação, que isso realmente é algo muito saudável. Não porque eu quero que ele faça parte da igreja ou se converta para eu parar de ir para a igreja sozinho. Eu estou cansada de sentar no banco sozinho. Senhor, eu quero que ele se converta, porque ele precisa conhecer quem tu és. Que ele se entregue a você poderosa, porque ele entenda a alegria que há no meu coração, o deleite que eu tenho de ler a Bíblia todo dia. É por isso que eu quero que ele busque o Senhor. E a minha dor, Senhor, é a sua, porque eu sei que o Senhor quer vê-lo adorando aos seus pés. Assim como o Senhor disse a Moisés que a expectativa era que todo o povo viesse adorá-lo, Senhor, eu sei que o Senhor já viu meu marido, minha esposa adorando o Senhor naquele lugar. Eu quero que esse desejo seu se torne o meu. Não por algo egoísta, mas porque essa é a tua vontade para todos os seus filhos. Que todos reconheçam que o Senhor é o único Salvador. Por isso eu quero concluir dizendo que aquilo que nasce no coração de Deus, a minha família, a sua família, nasceu no coração de Deus. Você crê nisso? E porque nasceu no coração de Deus, Ele quer que toda a nossa família faça parte do povo dele, que sejamos filhos. Talvez você seja filho e seu marido ou sua esposa não seja. Mas se a sua família, se o seu casamento, seus filhos nasceram no coração de Deus, em nome de Jesus, eles vão fazer parte disso. A pergunta que permanece é: você apenas sente pena daquilo que você vê? Ou você já sentiu a dor de Deus diante daquilo que está nos seus olhos? Neemias ouve aquilo e permite que aquilo adentre o coração. Talvez nós estejamos vendo muitas coisas acontecerem, mas a gente não permite que entre no nosso coração. Talvez o nosso coração se tornou muito duro, irmãos. Talvez nós nos tornamos estamos tão acostumados a ver tantas coisas que a gente já, sabe, a gente releva muitas coisas. Homens e mulheres que carregam a dor de Deus nunca permanecem espectadores dessa dor, pelo contrário, se tornam um servo e dizem: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não posso aceitar que o Senhor esteja chorando por Copacabana. Eu quero chorar também com o Senhor. Porque se eu chorar com o Senhor vai me usar para transformar. E o teu choro se tornará em alegria. Se o Senhor faz com que o meu choro se torne em alegria, irmãos, eu quero também fazer isso para o Senhor. Senhor, se a sua dor é por vidas, então eu quero sentir a mesma dor que o Senhor sente. Para que o Senhor comece a olhar cada vida e venha sorrir e eu possa celebrar junto com o Senhor. A Bíblia diz que quando alguém se converte, os céus fazem o quê? Festa. Senhor, eu quero que o Senhor olhe para os meus filhos e não chore mais. Pelo contrário, eu quero que o Senhor faça festa porque eles vão se converter. E eu sei em nome de Jesus que nós faremos uma grande festa no céu, nós iremos celebrar pela conversão deles. Por isso, homens e mulheres que sentem a dor de Deus se tornam grandes instrumentos de Deus para a transformação. E aí eu termino nessa maravilhosa noite perguntando a vocês: qual é a dor que Deus está sentindo que você tomou para si? Porque nós, como crentes, irmãos, a gente precisa parar e pensar um pouco sobre isso. 4 meses. Jejum, oração, choro, lamento, porque ele decidiu que a dor de Deus seria a dor dele também. Se coloque de pé em nome de Jesus. Primeiro,
Será que Deus tem chorado pelo nosso estilo de vida? Pela maneira que nós temos vivido como cristãos? A segunda pergunta é, será que Deus tem chorado quando olha para a nossa casa? Ou a gente vive achando que está tudo ótimo, está tudo maravilhoso? Será que Deus tem clamado, chorado pela conversão dos nossos e a gente vai levando, sabe, vou levando pela barriga aí, vai dar uma hora ou outra vai dar certo. Se nós olharmos para Copacabana, será que Deus tem chorado pelo nosso bairro, pela nossa cidade? O que nós temos feito? Eu quero convidar você a fechar seus olhos e que você seja sincero, só você e Deus nessa noite. O que você tem feito diante da dor de Deus?